Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Vivenciando a Sua Fé. E esse podcast tem levado história de pessoas que experimentam a fé em Cristo Jesus e que vivem o seu dia a dia, de fato, vivenciando a fé, ou seja, expressando a fé em Cristo Jesus. Tem sido uma alegria cada semana chegar aí na tua casa. E hoje estamos aqui com um super convidado, né? E ele vai se apresentar para vocês, que é o Denis. O Denis veio contar um pouquinho da história dele aí. Então, conta para nós, Denis. Fala um pouquinho quem é você, de onde você veio, se nasceu por aqui mesmo. Conta um pouquinho da sua história. Eu nasci na Paraíba, no sertão, na cidade chamada Brejo dos Santos. E aí, aos 12 anos, eu mudei para Tangará da Serra. Meu pai foi convidado a pastorear a igreja congregacional aqui da cidade. E aí viemos em 2009. E aí, desde 2009, estamos aqui. Terminei o ensino médio, conheci a Ana Paula na escola, minha esposa. A gente casou em 2016. E o Miguel veio em 2020. 2020. Depois que veio para Tangará da Serra, voltou no sertão? Eu já voltei para passear, para visitar os parentes uma vez só. A segunda vez que eu voltei, a Ana já foi comigo, para conhecer o pessoal e tudo. Meu pai já voltou outras vezes, mas eu só essas duas até então. Uhum. Como é que foi a experiência de retornar ao sertão? Foi bom, bastante prazerosa de visitar a família, né? Porque quando viemos, até a primeira visita, passou acho que uns 2 ou 3 anos. Então, deu uma acumulada na saudade. Não voltamos tão rápido. Mas foi muito bom. E depois, quando você foi com a Ana, já era quanto tempo? Quando eu fui com da a sua Ana, saída até você voltar com a Ana? já foi uns 6 anos depois. 6 anos depois. Isso. Porque a gente foi em 2015 e já casamos em 2016. Teve essa percepção clara de cultural, que hoje você está bastante tempo em Tangará da Serra, né? De chegar lá e ver assim, essa diferença cultural que tem, muda que é uma bastante. riqueza também, né? Mas é uma diferença muito grande, né? Mas a cidade é bem diferente porque a minha, por ser bastante no interior, então é muito pequena. Hoje deve ter uns 6 mil habitantes. Então, realmente, o choque assim, da cidade, da cultura mesmo, o dia a dia da cidade é completamente diferente. Uhum. Você tem boas lembranças desse período lá do sertão? Uhum. Tenho. Foi a infância inteira, né? Uhum. Tinha a minha família bastante numerosa, dos dois lados da família. Meu pai tem 5 irmãos e a minha mãe também tem 5. Então, tinha bastante primo, sempre junto, tinha bastante amigo. Era bem bom. A vinda para Tangará, quando chega na cidade, se adaptou fácil? Teve dificuldade de adaptação? Porque você falou que a cidade era bem pequena, né? Uhum. Aí chegou aqui também, não é tão grande Tangará, mas já é uma outra, já é bem diferente outra realidade. De onde eu vim, sim. Como é que foi sua fase de adaptação? Eu, desde criança, sempre fui muito caseiro, muito tímido também. Então, nessa questão do dia a dia, não mudou muita coisa, pelo menos para mim. Era da escola para casa e de casa para a escola o tempo inteiro. Mas, assim, a maior dificuldade de adaptação, assim que eu cheguei, o pessoal até estranha, mas foi o calor, que aqui é quente demais. E mesmo por lá ser sertão, mas nem compara com o quanto aqui é mais quente. Mas, assim, da questão da cidade foi bem tranquilo. Minha escola era perto de onde a gente morava, então eu ia sozinho também, bem tranquilo. E depois eu comecei a trabalhar e aí a rota ali do trabalho para casa também não era muito longe e eu acabava ficando só nisso. Uhum. Escola, casa, trabalho, voltava para casa. E você começou a trabalhar fazendo o quê? Eu comecei a trabalhar como barbeiro em 2012. Como é que foi o processo? Você fez curso? Já era um talento natural? Não. Como que aconteceu? Meu pai já era cabeleireiro, já tem uns 26, 27 anos. E aí, quando ele veio para Tangará, ele decidiu montar turma, começar a ensinar. E aí, na primeira turma, eu entrei
para fazer o curso Quantos também. anos? Eu tinha, 2012, eu tinha 15. E aí eu fiz a primeira turma, trabalhei acho que uns 2 ou 3 meses com ele, o salão estava iniciando, e aí fui para trabalhar com meu irmão, que já estava um pouco mais de tempo. Meu irmão já tinha feito o curso lá. E aí comecei a trabalhar com ele e continuei. Aí um saiu, trocou de salão e aquele negócio todo, mas desde 2012 que eu trabalho nessa área. Desde 2012, você tá... Então foi teu primeiro emprego. e único emprego até agora. Emprego até agora. Aham. Como é que é essa sua experiência com o salão, com corte, com lidar ali também? Que, na verdade, acaba conversando com muita gente, tem muito contato, né? Hoje o salão já tem uma certa renome, as pessoas já procuram. Como é que é a experiência? A experiência, ela vem assim, veio, né, de uma forma muito natural. Como eu falei, por ser bastante tímido e tudo mais, eu não sou o cara mais conversador também, nem no salão. Então, ia conversando aos poucos e tudo mais com os clientes, criando uma certa intimidade, né? Uhum. Mas é tudo bem tranquilo, com bastante tempo para poder desenvolver. Então, é bem tranquilo essa questão. Uhum. Hoje, você atende o quê? Tem ideia, assim, semanal, quantos clientes você atende? Olha, faz uns 180 atendimentos por mês. Então, tirando aí por 4 semanas, mais ou menos, né? No mês. Quase vai dar uns quase 50, quase 40 50. aí, alguma coisa. É bastante. É. Bastante. Tá? Uhum. E exercer a tua profissão, em termos de realização pessoal, como é que é isso para você? Você se sente bem realizado, ser me pleno? sinto bem. Como é que é? Me sinto bem na minha profissão. Uhum. Tem algum momento desejo de mudar de profissão? Já pensei bastante também. Eu fiz contabilidade durante uns 2 anos. Não foi assim o curso que eu me encontrei de fato, mas gostei também de conhecer um pouco a respeito. Uhum. Mas uma coisa assim, desde criança me chamava um pouco a atenção e hoje eu também ainda gosto, essa área de construção. Já pensei também na questão de engenharia civil e tudo mais, só que a gente vai dando desculpa de ser um curso integral, de deixar para depois, e aí o Miguel é pequeno e Cada hora tem uma razão para adiar o empurrando negócio. para frente. Toda hora tem um motivo para jogar mais para frente. Mas Ok. é uma coisa que eu sempre gostei. A Ana Paula, como é que surge na vida do Denis a dona Ana Paula? Eu estava no 3º ano do ensino médio e a escola entrou em greve. Acho que no meio do ano, não lembro. E por conta dessa greve, aconteceu que eu ia ter que repor esse mês de aula em janeiro do ano seguinte, para finalizar o ano. No mesmo tempo, a escola que a Ana estudava parou para reforma. E aí iam perder também um determinado tempo. Ela decidiu, junto com alguns colegas, sem chamar pai de ninguém, para ajudar nessa transferência, foi atrás lá na escola onde eu estudava, foi atrás de vaga para continuar o ano, né, finalizar o ano. Conseguiu, período da tarde, acharam muita bagunça da meninada e decidiram mudar para o período da manhã. E aí, justamente nesse mês de reposição de aula, que foi janeiro do ano seguinte, a gente acabou se conhecendo. Um amigo, um colega da minha classe, que era amigo dela, acabou apresentando a gente. E aí, mais uma vez, minha dificuldade de conversar, né? Aí a gente conversou um pouco, se conheceu ali, mas depois de uns 6 meses é que a gente teve o primeiro encontro, saiu para ir no cinema. Uhum, uhum. E aí... Cresceu, fluiu, Isso. até chegar a um casamento. Chegar a um casamento. A sua experiência como pai, como é que foi a chegada desse menino que é uma bênção de Deus? O Miguel é uma bênção. Essa experiência com o Miguel foi bastante tranquila, porque a gente já estava... Casamos em 2016, até 2020, quando o Miguel nasceu, então já estava bem tranquilo, assim, a questão... Já tinha passeado, já tinha viajado com a Ana, tinha visitado parente. Então,
já estava caminhando o dia a dia normal entre nós dois e essa vinda do Miguel foi bem tranquila, bem festejada pela família inteira. E aí veio, bem no ano da pandemia, e aí foi muito bom, foi bem tranquila, a experiência muito boa com a chegada dele, cuidar de um bebezinho, tempo integral, aquele negócio todo. Eu já tinha experiência de bebê porque uma família muito grande lá no Nordeste, então eu já tinha visto e acompanhado de perto primos, os filhos do meu irmão, que é mais velho que eu, então eu também já acompanhei no papel ali de tio, então não assustou tanto na hora. Já tinha acompanhado outros bebês antes, né? Mas é completamente diferente. O seu, né? Viveu alguma situação diferente com o Miguel? Assim, teve algum aperto, passou por algum perrengue, alguma coisa que assustou, porque o primeiro filho sempre tem um pouquinho disso? Não, foi bem tranquilo. Bem tranquilo. O Miguel foi bem tranquilo. Você falou de uma coisa que é interessante. Você falou, ele chegou num período da pandemia, né? Como é que foi para vocês, profissionais da área da beleza, vamos dizer assim, que quando fechou tudo e vocês praticamente tiram o sustento no dia a dia, né? Como é que foi passar pela pandemia para vocês? Então, aqui em Tangará, esse período da pandemia, até que na hora de fechamento, não foi tão longo. Fechou 7 dias, depois de um determinado tempo, fechou por 14. E de um fechamento obrigatório, digamos assim, foi só esse período. O restante a gente trabalhava com um horário reduzido, com uma quantidade de pessoas menor dentro da barbearia, mas de fechar mesmo foram só esses 2 períodos. O que impactou mais foi o medo das pessoas também de sair de casa. Então, nessa época, coincidiu que a gente tinha mudado de um local que a gente já estava há mais de, acho que 6 ou 7 anos, e a gente mudou para um endereço novo, que o prédio também era novo. Então, que é esse atual? Não. Não? Que era também um prédio novo, que o pessoal não tinha familiarizado que ali era comércio. Então, foi um ano assim mais complicado, que caiu justamente nesse ano da pandemia. E aí eu tinha um sócio na época e a gente decidiu por fechar o salão por um tempo. E aí acabou que esse fechar por um tempo ficou fechado definitivo, né? Aí eu fui para onde eu tô hoje, que é o salão do meu pai. Aí eu fui trabalhar com meu pai. Isso em 2020, final de 2020. Aí com meu pai eu tô desde então. Então, quase no final da pandemia, você vai trabalhar com teu pai ali? Trabalhar com meu pai. Isso. Como é que é essa experiência de trabalhar com seu pai? É boa. É bem boa. Porque vê todo dia, né? Acaba que mesmo morando na mesma cidade, sempre fica a dificuldade de encontrar, de sair e ir lá na casa dele, aquele negócio todo. Mas assim, é bem bom porque eu também trabalho com meu irmão. Então sempre tem um contato ali, a gente conversa todo dia, tá sempre junto. Dá algum perrengue ou o relacionamento tá tranquilo? Tranquilo, 100% tranquilo. Seu Djalma é muito de boa e tal. E eu também, né? Você também. Você também não briga com ninguém, né? Você tem um talento também, que é o talento musical. Toca um instrumento. Como é que isso começou? Como é que isso está hoje? Está meio escondido aí, né? Como é que foi esse processo de começar com a música também na sua vida? Começou quando nos mudamos para cá e meu pai veio pastorear a congregacional da cidade. Era um trabalho muito pequeno e não tinha, na verdade, tinha um tocador. E aí acabou que eu tive o interesse pelo violão, né? Foi primeiramente por bateria, mas aí conversando e acabei indo pro violão. E aí comecei a fazer aulas em 2010, se eu não me engano. No ano seguinte que a gente chegou. E aí fiz aulas por um determinado tempo e comecei a tocar no louvor de lá. E aí, depois de um tempo que eu saí da congregacional, fui para a presbiteriana, onde estou hoje. Aí de lá eu vim participar do louvor agora recente, não sei se faz mais ou menos um ano. Participei um período e por enquanto não estou participando. E você toca regularmente em casa ou não é uma coisa que você faz? Não, foi uma coisa assim que
quando eu saí do louvor na época da congregacional e até entrar na presbiteriana, o tempo que eu fiquei fora do louvor, eu também fiquei sem praticar em casa. Foi uma coisa que na correria do dia a dia você acaba deixando o violão lá guardado e não toca. Então, todo período que eu não toquei na igreja, eu não toquei em casa. Ok. Fala para mim da sua chegada na presbiteriana. Você deixou a congregacional, como é que você foi recebido? Como é que foi esse acolhimento? Como é que você entende o seu momento hoje na igreja? Que a Ana hoje também é bem integrada na igreja, né? Como é que foi esse processo? Esse processo foi com o pastor Puck, era meu cliente lá do salão. E aí ele foi e convidou a gente para fazer uma visita, né? E aí a Ana também, quando a gente se conheceu, ela era da Graça, da Igreja da Graça. E a mãe dela é até hoje. E aí passamos um tempo depois do casamento na congregacional, até que a gente recebeu esse convite do pastor, fomos lá, visitamos também acho que é Presbiteriana Renovada, também convite, e eu já visitei a Graça também, eu acho que só. E aí nos encontramos bem na Presbiteriana. Uhum. Depois aprendendo um pouco mais, entendendo melhor tanto a doutrina, tanto eleição, as doutrinas da graça, principalmente, foi, assim, pelo menos para mim, de uma clareza muito maior do conteúdo bíblico. Em termos de relacionamento, de estar entrosado com o povo, de ser bem acolhido, como é que foi isso para você? Você que é tímido, né? Então sempre tem esse desafio. Assim. Essa questão da chegada e dos primeiros contatos, né, dos primeiros laços, realmente foi um pouquinho mais complicado. Eu acredito que boa parte por mim também, a dificuldade de chegar, de falar, sei lá, uma pessoa que eu nunca vi, eu chegar e começar a conversar não é muito comum para mim. E aí foi aos poucos. Primeiro foi pelo pastor Puck, e aí depois a gente tinha uma época de encontro de casais lá na casa do Marcos, da Liza, e a gente começou por lá também. Aí logo depois começou o pessoal a me procurar para trabalhar, né? No caso lá no salão, o Tiago, da Lígia, do José Marcos, e foi começando. E aí hoje já tem uma quantidade já bem considerável assim de laços da igreja, do pessoal. E você também hoje está na galera do beach tênis. Pois é. Começou com o Adailton. Bem diferente de mim, né? Pra frentão lá, conversa com todo mundo, já chegou. Vamos lá no beach, não sei o quê. E aí acabou indo. A galera super legal também, deu certo. E como é que foi essa experiência de jogar e tal? Já tinha alguma perspectiva? Nunca tinha jogado? Não, como é que foi? Nunca nem tinha visto. E foi bem bacana, foi bem legal. Não conhecia o esporte, não sabia de nada. E aí, as primeiras vezes, sem aptidão nenhuma, e depois vai melhorando um pouquinho, né? É bem bom. E foi legal que foi casais, né? A Ana foi também e tal. A Ana foi também. O Adailton jogava, a Karina também, o Paulo e a Lívia, que foi quem iniciou tudo, né? E aí foi bem bacana. Então E é um momento também, por exemplo, o Paulo e a Lívia, foi também uma forma da gente se aproximar um pouco mais, foi principalmente pelo beat. Mais do que assim de ver na igreja, de chegar e cumprimentar. Começa isso talvez no período do retiro. Você acha que o retiro foi algo que deu essa aproximada na galera? Eu acho que sim, foi. Isso aí começou depois do retiro. Do retiro, né? Então o retiro deu essa... Sim, ajudou bastante. Essa aproximada, então o pessoal estava um pouco distante, né? E o retiro trouxe essa ideia de... Você já praticava algum tipo de esporte? Fazia alguma coisa no sentido de exercício ou não? Eu jogava bola, futebol assim de quadra, né? Lá no Nordeste. Depois que vim pra cá e aí comecei a trabalhar, acabei que fui jogando a desculpa de trabalhar para evitar algumas coisas. Nunca fui muito de esporte, não. E o Denis também é fã de moto.
Sou. né? Você tem uma moto que Tenho. você fez... Como é que chama isso? Eu modifiquei algumas peças, né? Uma customização. Uma customização, né? Como é que tá hoje a moto? Continua trabalhando nela, não tá? Como é que tá esse processo? Por enquanto tá parado porque eu já mexi em algumas coisas, umas não deram certo, acho que a maioria não deu certo, e continuo ainda buscando a realização da imagem que eu tenho na minha mente, né, para botar no mundo real. Mas tenho assim, de vez em quando eu vou mexendo em algumas coisinhas, trocando umas pecinhas, como não é nova também, tem questão de manutenção, tem questão de customização. Então vai bem aos poucos, porque não é assim um gasto principal, né, que tá na minha lista. Então, mas, essa coisa de não dar certo é o quê? Você idealizou, aí foi lá, montou uma peça e não... Eu contratei um cara, achei um cara na internet e um cliente indicou também, reforçou a indicação, né? E eu fui e fiz com ele, mostrei a foto, queria mais ou menos assim, ele foi, fez e no final das contas não deu muito certo. As peças não davam mais certo, não encaixava, estragava isso, estragava aquilo, quebrava uma solda. Aí eu fui agora fazendo por conta. Aí eu vou na internet, encontro uma peça, falo, eu vou fazer isso. Aí compro e mando para uma oficina para o cara fazer. Esse que fez a primeira modificação, que já pegou ela crua e já transformou de uma vez só, acabou que muita coisa foi muito amadora, né? E não aguentou. Não aguentou. Mas não hoje tá andando a moto, tá hoje ok. Hoje ela tá andando, tudo certinho. A maioria das peças são originais e as que foram feitas customizadas são de melhor qualidade. De melhor qualidade. São. Quais foram as principais adaptações que você fez? Foi um comando avançado, um guidão baixo. E aí agora eu pretendo alterar pneu dela, mexer no banco. Mas a primeira modificação, o cara já tinha feito isso tudo. O comando avançado que ele fez, eu tive que comprar um novo. O banco que ele tinha feito, tive que fazer um novo. E praticamente o que ele fez eu tô refazendo agora com o tempo. Essa é a história, né? De quem vai customizar. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Essa experiência vai... É a dorzinha de cabeça que é normal, né? Vai embora. Vai embora com isso. Eu quero te fazer algumas perguntas agora mais diretas, tá? Especificamente sobre Bíblia. Você vai falar para mim um livro do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento. E por que você faz a escolha desse livro? Porque eu acho interessante, porque eu gosto, porque eu li, achei coisas interessantes e tal. Um livro do Velho e um livro do Novo. Um livro primeiro do Velho, né? Do Velho. Livro do Velho, que eu gosto, acho muito interessante e eu acho que de conhecimento, assim, geral para a vida mesmo. Eu gosto muito do livro de Salmos. Do Novo Testamento. Tem algum salmo entre os livros de Salmo que te chama mais atenção ou assim é geral? O livro dos Salmos. Eu gosto muito daquele, se eu não me engano, é o 125. Que é os que confiam no Senhor, assim como os montes de Sião. Eu acho muito interessante essa passagem. Pelo fato da confiança e o não se abalar, né? Um do Novo, que para mim assim foi enriquecedor justamente do entender a questão da vida, do cristianismo e tudo mais, o livro de Romanos. Sim. É um livro bastante teologia, né? Muito interessante mesmo. Um versículo que te acompanha, que faz parte da sua vida, que em alguns momentos você retorna para ele, que versículo que vem na sua mente? Eu acho assim que o que mais me vem à mente é o 125, o versículo 1. Justamente por isso, a vida, como o próprio Cristo falou, tereis aflições, né? Então, qual a diferença do cristão e do não cristão frente às aflições que vêm para todo mundo? É a confiança, é o não se abalar. Muito bem. Agora eu quero que você, olhando para a tua câmera, você vai mandar um recado para a galera da sua idade. Você é um jovem, casado, pai já, com responsabilidade,
e que vive a sua fé todo dia. Não é um cara que vive a fé só lá no culto, né? Você experiencia a sua fé todo dia. O que isso significa? Por que isso é importante na sua vida, na vida da Ana, na vida do seu filho? Por que é importante essa fé na nossa vida, né? Eu queria que você mandasse esse recado olhando para aquela câmera ali. Certo. Por que é importante? Porque, conforme eu creio, que de fato estão todos separados de Deus, a importância maior para mim é de fato a vida eterna, é crer no Senhor Jesus, justamente para estar com Ele, viver com Ele e ir para o céu. Então, eu creio totalmente nisso e acredito que esse seria o maior recado do porquê, do pra quê. Ok. Acho que é isso. Muito bom. Muito bem, gente. Estivemos aqui então com o Denis, esse cara que é tímido, mas que já aqui falou, contou a sua história, né? Ele tem uma experiência muito bacana e foi esse mais um Vivenciando a Sua Fé. Esse podcast tem levado esperança para o seu coração, tem dado alegria certamente para você. Você que está assistindo o nosso podcast, já segue lá, aciona o sininho para você receber as notificações. E você que é empresário, quer investir no nosso podcast, venha com a gente, faça contato e seja mais um investidor. Deus abençoe a sua vida. Uma semana abençoada e rica, cheia de fé para você.